pouco diferente essa semana, que estamos ouvindo os vereadores eleitos. Já tivemos ontem no Temática o Rodrigo Felipe Angonese Costa, agora há pouco o Rudivan de Lara, e agora recebemos no estúdio o Vanderlei Zanotto. Na cédula estava Chumbinho Corredor. Bom dia, Chumbinho, tudo certo? Bom dia, Mário. Bom dia, Alessandra, Monique, a todos os ouvintes. É uma satisfação estarmos aqui falando. E é isso aí, Mário. É Chumbinho Corredor, como as pessoas me conhecem, né? Como a gente vem com esse apelido carinhoso desde 1995 no quartel. Seguimos firme, então, com esse apelido de Chumbinho Corredor. Não, e literalmente, porque agora eu estava ansioso, como só eu, né? Esperando a sua chegada. Fui para a janela, mas aí não era para competição, era por causa da chuva. Você subiu correndo da rua. Isso aí. Faz parte da tua vida isso, mas há muito. Desde que eu te conheço, você participa de corridas, inclusive, né? Sim, minha primeira corrida foi em 1988, em São Miguel do Oeste, né? A Volta Olímpica de São Miguel do Oeste. Dali eu nunca mais parei. E sempre corridas de longa distância, né? Sim, a gente vai descobrindo, né, Mário, a trajetória do atleta, e a gente fez algumas avaliações de teste e eu descobri que eu era um atleta quase completo, né, que eu sou veloz e resistente. Então isso me proporcionou até hoje, né, várias vitórias e com 49 anos aí competindo várias provas de alto nível, né, e sempre chegando entre os melhores. Então isso aí nos mostra, né, que nós temos uma grande capacidade e a gente continua nesse esporte, né, que a gente ama tanto. Pois é, e para preparar para uma corrida de longa distância, uma maratona, por exemplo, tem que ter uma preparação muito grande. Tem treinamento, tem no antecedente da corrida, tem alongamentos, aquecimento, é muita preparação, né? É muito, né, Mário? A gente vem aí há anos agora, já começo hoje, né, meu treinamento para ultra de 84 km, que é a travessia, né, TTT, depois nós vamos ter a UMCC, que é 217 km, se preparando para o ano que vem ir para a Grécia, né, correr 246 km. Misericórdia de Deus. 46 km. 246 quilômetros. Se eu correr 6, mas a trotinho, pode botar os bombeiros na metade, que não vai chegar a 3. 246 é muita coisa, hein? Vamos ter um ano de preparação, né? Então é isso, a gente se prepara, né? E é assim que a gente faz na vida, né? No dia a dia, tudo é uma preparação, planejamento, né? Estratégia. Por isso, era nisso que eu ia chegar agora. Porque eu me lembro, antes de você concorrer a primeira vez a vereador, você ficou praticamente um ano ou mais indo assistir todas as sessões da Câmara de Vereadores. Você se preparou naquela primeira corrida eleitoral, né? Isso aí, Mário. Então foi em 2004, né? Eu fiz 95 votos e ali eu entendi qual é o papel do vereador. E o candidato, como eu fui candidato, né, não tinha muita experiência, eu tinha saído do Exército, e eu vi que Veranópolis ia me dar uma oportunidade. Não sabia quando, a hora. Para te ver que daí depois eu fiz 110 votos na outra eleição. Em 2 corridas você não entrou, né? Não venceu. Não, 3. 3? 3. Daí depois, na quarta, na verdade, daí depois eu fiz 167 votos, depois eu fiz 240 e na outra eu fiz, agora que eu me elegi, eu fiz 391. Foi em 2020, essa última. 2020, isso aí. É uma candidatura persistente. De 16 anos. De 16 anos tentando, né? Mas eu, como eu falei, a primeira oportunidade que tu me entrevistou em 2004, não sei se tu lembra que a gente estava conversando, eu repeti e voltei a falar, né? Que é que nem na corrida. Eu ganhei uma prova, Mário, há um mês e meio atrás, que eu não conhecia, Getúlio Vargas. 50 quilômetros de montanha. Nossa. Eu ganhei por 9 segundos. 9 segundos. E era 50 quilômetros. 49 quilômetros eu corri atrás do segundo colocado. E eu fui passar ele no final. Foi por 9 segundos. Eu nunca desisti. Se eu tivesse ter caminhado no morro, se eu tivesse caminhado dentro da água, como a gente passou em vários obstáculos, eu não teria ganhado a prova. Eu só fui campeão porque eu não desisti nunca. E a política é assim. Sim. Se você constrói um degrau aos poucos, você consegue, porque o pessoal de Veranópolis me analisou. Eu, quando ia falar sobre a política, eu sabia o que eu estava falando, eu sabia o que era um projeto de lei, uma indicação, como é que funcionava uma questão de coligação, como é que funcionava toda uma burocracia dentro da Câmara e até mesmo na Prefeitura. E então, como você falou, estrategicamente e também notando que a gente tinha um espaço, que as pessoas estão te dando um espaço, você tem que saber aproveitar. E essa oportunidade dentro do próprio PP, do Progressista, ela veio de uma forma gradual.
Nada de você atropelar, porque eu gosto, Mário, de ouvir muito as pessoas de idade. Sim. Os experientes que passaram pela política, ou aquele empresário que não se envolveu na política, mas de que forma a gente pode ouvir e fazer a política certa e a boa política. E assim fui ganhando meu espaço. Estou muito feliz. A cada eleição, mais votos, né? Mais votos. Por isso que eu estava te falando, estou muito feliz. Assim, ó, a responsabilidade é maior. Eu estava muito tranquilo, do jeito que eu trabalhei, porque, na verdade, no meu folder, mano, eu só coloquei o que eu fiz em 4 anos. As minhas propostas, a prestação de conta com o dinheiro do contribuinte de Veranópolis, todas as minhas 4 viagens para Brasília, eu coloquei o valor da diária, eu coloquei o valor da hospedagem, eu botei o valor da passagem de avião, porque esse dinheiro é do município, é das pessoas. Então, ali eu fui transparente como eu sempre fui. Eu coloquei. Algumas pessoas falam, mas Chumbinho, tu vai colocar isso aí que tem gente que não vai saber interpretar, vai achar que você ganhou todo esse dinheiro. Não, esse dinheiro é da comunidade e a gente, né, usou para ir, para trazer recurso. E aí depois, Mário, eu esperei o dinheiro que eu fui atrás entrar nos cofres da prefeitura. Depois que estava lá computado, aí eu divulgava. Então foi esse o meu trabalho durante 4 anos. Eu não pode, você pode ver no meu folder e na minha campanha, eu não tinha proposta do que eu ia fazer. A minha proposta era mostrar para a comunidade de Veranópolis a oportunidade que eu ganhei em 2020 e mostrar para eles o que eu fiz em 4 anos, qual era o verdadeiro papel do vereador, a fiscalização em obras, né, a fiscalização de valores, né, e de que forma eu ia apresentar para a comunidade. Qual era a melhor estratégia minha de mostrar para a comunidade? Porque eu estava sozinho, tipo assim, era só eu do PP, né? na Câmara, né? Então, em 2021, eu comecei a ganhar espaço no momento que eu respeitei todos os partidos, respeitei todos os meus colegas. E, Mário, cada um trabalha da sua maneira. Certo. A minha maneira de trabalhar foi daquele jeito que as pessoas esperavam, porque quando eu era candidato, antes de me eleger pela primeira vez, eles diziam: pô, mas a tribuna tem que ser discutida, vocês não usam a tribuna para discutir o projeto. A gente assiste, porque às vezes a gente pensa que as pessoas não assistem, né? E assim, ó, e vocês, da tua rádio veranense, as outras setores de imprensa, nos deram uma oportunidade muito boa. A gente cresceu, Mário, através de vocês, porque a audiência que vocês têm e de que maneira vocês deixaram e liberaram um espaço para os vereadores falar no Fala Vereador, foi muito importante. A comunidade nos cobrava e eles ouviam. E, Mário, tu não tem ideia quando eu passei nas casas e as pessoas diziam, eu te ouvia na rádio. Isso é muito gratificante. Muito obrigado pelo reconhecimento também, né? Porque esse é o propósito, dar vez e voz, né, a todos os partidos, a todos os eleitos. E falando em você ter estado sozinho, foi surpreendente esse ano ter colocado 3, o PP, né, o Progressistas, colocar 3 vereadores. Isso significa dizer que a disputa interna no partido também foi bem maior, né? Foi bem maior, foi uma disputa limpa, porque olha só, a gente se uniu. Nós começamos a trabalhar no momento que a gente não colocou candidato a prefeito na última eleição. A gente foi cobrado muito. Chumbinho tem um cara bacana e tal, mas assim, vocês não deram uma opção para nós. Não quer dizer que eles iam votar na opção que a gente desse. Sim. Mas as pessoas queriam, Mário. A gente sentiu isso, sabe? A disputa é sempre saudável. Exatamente. E aí, quando eu conversei com o nosso presidente, né, que aqui eu quero agradecer ao Chico Piccoli, ao Lúcio de Moraes, ao professor Edson, ao Ricardo, a nossa diretoria que fez a conjunção de como nós íamos trabalhar em 4 anos para alcançar o êxito que nós alcançamos, né, com a imagem do Dalpai, né, nosso prefeito agora eleito, de que maneira nós íamos trabalhar. E nós trabalhamos dessa forma, né, ouvindo a comunidade e aonde eram os pontos que nós tínhamos que trabalhar. O progressista, de que forma ia trabalhar com candidatos a vereador, sendo trabalhado e conversado 2 anos antes, né, de que maneira nós íamos fazer isso, né, Mário? E isso foi muito legal, porque a gente cresceu demais. Independente da última eleição que nós estávamos totalmente desarticulados, nós não tínhamos candidato a prefeito, nossos candidatos a vereador, a gente convidava assim, aleatório, né? Porque não tínhamos nada de estrutura. E tipo, era para cumprir tabela, né? Exatamente, isso a gente foi pensando, Mário, em 4 anos. Nós não ganhamos a eleição no domingo. Domingo concretizou um trabalho de 4 anos organizado e de que forma nós íamos fazer e ouvir a comunidade. O que nós ouvíamos da comunidade? Que eu, como vereador, que era o único vereador do PP, e a maneira que nós tínhamos que trabalhar, de que forma nós íamos trabalhar para chegar, né, num candidato. Primeiro, quem era o nosso candidato a prefeito? Como é que nós íamos trabalhar dentro do partido? Se nós tínhamos que buscar
em outra agremiação ou um empresário que nunca foi candidato, como é que nós íamos fazer isso? E nós chegamos, né, numa conversa dentro do Progressista, todos, o ex-prefeito Elcio Siviero, as pessoas, Celito, que já foi candidato a vice, né, essas pessoas, nós chegamos no nome do Dalpai. De que forma nós íamos conversar com ele amigavelmente, de que forma seria recebido dentro do Progressista, qual era a proposta do Dalpai, seria seguir junto com o nosso propósito de nós conversarmos as pessoas em primeiro lugar. O Dalpai foi convidado pelo Progressistas para ser candidato a prefeito pelo Progressistas. Foi convidado. O convite partiu de mim através da direção, né, de todo o diretório que eu fui, no momento que nós conversamos, eu fui autorizado pelo Progressista a convidar o Dalpai. Né? Eu não partiu de mim sem uma conversa antes, porque você sabe como é que é, ainda mais você convidar uma pessoa para ser candidato a prefeito. Então a gente se reuniu, a gente mostrou que nós tínhamos candidatos a vereadores, nós mostramos que nós estávamos organizados e nós mostramos aonde precisava ser trabalhado, o que a gente ouvia nas casas. Eu como vereador, né, que então eu fui um vereador atuante, que as pessoas reconheceram agora, e a gente chegava lá, Mário, era isso que as pessoas nos falavam. E o que as pessoas nos falavam, eu passava para o diretório. Por isso que eu te disse, a gente trabalhou organizadamente, nós trabalhamos 4 anos. E quando nós chegamos no nome do Dalpai para fazer o convite para ele, a gente analisou, né, o trabalho que ele vinha fazendo como presidente da Câmara. Inclusive, né, ele conversou com vocês, então ele, no momento que ele disse assim, ó, todos os vereadores vão ter vez nas rádios, vão poder falar sobre seus projetos e tal. Então ali a gente já começou a ter uma confiança nele, vendo que ele realmente amadureceu, né? Ele tinha a experiência de ser secretário, de ser vice-prefeito, de ter sido vereador e agora tinha sido o vereador mais votado do município. Então nós tínhamos que buscar uma pessoa assim, que estava preparada, né? Mesmo, porque o Dalpai vem de outro partido. Não, a gente foi buscar a pessoa. A gente não foi lá atrás. Ele já não tinha sido vice do Elcio numa oportunidade? Sim, tinha sido vice-prefeito. Então já tinha uma proximidade com o Progressista. Né? Exatamente. E assim, algumas pessoas me diziam assim que o Dalpai ficou trocando de partido. Não, ele só trocou essa vez de partido. Ele sempre foi do PDT, quando fizeram a coligação aquela vez com o Elcio, né? Eu nem morava aqui em Veranópolis, mas eu estudei bastante a política, eu fui buscar muitas as questões, né, do que aconteceu há mais de 30 anos no município. Então, o candidato a vereador, às vezes ele surpreende algumas pessoas na questão de você saber o que está acontecendo na cidade. E muito legal também, Mário, quando nós sentamos para conversar e a proposta que o Dalpai colocou para o Progressista era as pessoas em primeiro lugar, né? E de que forma nós íamos buscar o vice-candidato, o vice-prefeito. Como é que nós íamos trabalhar, quem seria a pessoa, sabe? A gente sempre trabalhou em conjunto, então nada se fazia sozinho. Era 6 pessoas e as 6 pessoas chegavam no mesmo padrão de conversa para dizer assim, ó, tá certo isso aqui tá errado. E a gente foi, e assim agora o resultado foi aí. A gente só tem a agradecer, Mário, respeitamos o trabalho de 20 anos, né, do partido, do MDB que estava ali. Progressistas volta à prefeitura depois de 20 anos, depois na de 20 verdade, anos. Né? O último foi o Elcio. O último foi o Elcio Vieira. E a gente acha que o poder das pessoas, ter esse poder das pessoas na democracia de votar, ele é muito importante, porque o voto do mais humilde e o voto da pessoa que tem a maior condições de vida em Veranópolis, um empresário ou um cara que tem muito dinheiro, ele é um só. Então, esse poder da pessoa ela é muito significante, ela tem que saber o poder que ela tem. Eu dizia, vocês são meus patrões, eu falei aqui na tua Rádio Veranense várias vezes, as pessoas nos pagam o salário do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários e dos vereadores. Então, a gente tem que ter essa convicção que eles são nossos chefes. Se a gente não trabalhar bem na empresa, o dono da empresa te manda embora. E a política é a mesma coisa. Então, a gente trabalhou esses 4 anos, como eu te falei, a gente trabalhou 4 anos, porque foi dolorido quando as pessoas, eu chegava e dizia, bom dia, tudo bem, né? Tem um votinho para mim? Não, porque vocês não colocaram ninguém, sabe? Aquilo me machucou bastante de uma forma de dizer assim, cara, será que ninguém vai trabalhar agora para mudar isso? E graças a Deus a gente conversou, deu tudo certo e a gente, né, colheu o que a gente plantou em 4 anos. Quer dizer, você não abre mão de ser vereador nesses 4 anos, mesmo que tenha convite para ser tipo coordenador de esportes? Tenho convite, já fui e as pessoas me dizem que eu fiz um excelente trabalho, né? Então as pessoas falam, não é a gente que está se dando, né, o êxito de dizer, porque eu fiz. Não, as pessoas falam, Chumbinho, eu revolucionei o esporte de Veranópolis.
Eu criei os primeiros projetos sociais de Veranópolis, São Paulo para Gatos, lembra? Aham. Isso no Veranópolis Bom de Bola, Veranópolis Futsal, que hoje é a Associação Atlética de Veranópolis. O meu pai era vice-prefeito, eu era coordenador do esporte. E a gente, Mário, não vai decepcionar os nossos eleitores. Eu falei na live, eu falei na Câmara de Vereadores. Se eu não me reelegesse, eu ia cuidar das minhas coisas, do CT, e eu não iria aceitar nenhum trabalho na prefeitura. Porque eu, assim, ó, eu fui muito grato por ter sido vereador por 4 anos. Tu não sabe, como eu te disse, eu tentei 16 anos e eu não consegui. Então, quando as pessoas de Veranópolis me deram uma oportunidade para um cara que veio de fora, para um cara que é humilde, que não paga, assim, ó, bom, nem vou falar, mas enfim, né? É muito gratificante. Então, cara, eu fiquei feliz. E agora, assim, com essa votação, 833 pessoas acreditaram no meu trabalho de 4 anos. Eu jamais iria aceitar um cargo na prefeitura. Eu sei que o secretário ganha mais que o vereador, né? Uhum. Eu amo o esporte, vou contribuir, vou ajudar, mas eu vou ficar como vereador. Foi assim que as pessoas me escolheram. E agora, tendo o prefeito como do seu partido, não precisa fazer tanta indicação quanto você fez nesses 4 anos, né? 211 indicação, exatamente. Eu quero que o Dalpai, quando nós conversamos com ele, eu quero que ele atenda todos os vereadores. Que, como ele disse, né, que a partir de segunda-feira o nosso partido é Veranópolis. E isso eu vou cobrar dele. Como eu tenho, né, esse perfil, eu vou cobrar do Dalpai e do Mazeto o que eu fiz até hoje. Eu não vou decepcionar as pessoas que acreditaram em mim, que foi muito voto. Eu me surpreendi, porque, na verdade, eu contava, como eu sempre subia assim, ó, 80 votos, 90 votos, e como eu era vereador, eu chegava assim, ó, se eu conseguir chegar nos 600 ou nos 500, é o que eu tinha planejado. Agora, 833 foi um número expressivo, eu estou muito feliz mesmo. Parabéns, parabéns e bom trabalho agora. Muito obrigado pela sua vinda, Chumbinho, e vamos conversar muito mais vezes ao longo dos próximos meses e anos. Vamos, se Deus quiser. E assim, ó, de novo, Mário, obrigado pelo trabalho que vocês ajudaram todos os vereadores a divulgar suas indicações, seus projetos de lei, suas emendas. Muito obrigado à tua Rádio Veranense pelo espaço que nos deram. Obrigado. Nós agradecemos. Valeu. 8h44, 16 graus, intervalo, na volta o bloco final do Conectado de hoje.